Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira hoje para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então a uma palavra de sabedoria hoje, uma palavra que está lá no livro de Provérbios, né? Provérbios 21, 23, amém? Vamos falar sobre a palavra, né? Sobre o poder da palavra, né? Que nós sejamos cuidadosos no nosso falar, amém? Amém. Então, Provérbios 21, 23, vamos a uma palavra de sabedoria e vamos louvar ao Senhor. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus. Oh, aleluia, Deus é fiel. Fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, né, meus irmãos? Essa é uma certeza que nós temos. É que o nosso poderoso Deus é fiel. Amém? Vamos orar então, vamos consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos essa live a Ti, ó Deus, para Te adorar, bendizer e exaltar o Teu nome santo, declarar que Tu és poderoso, declarar que Tu estás no controle das nossas vidas, de todas as coisas que acontecem conosco. Pai, livra, guarda, protege de todo mal, de todo perigo, das armadilhas, das ciladas do inimigo. Eu abençoo cada vida que aqui está, declaro que eles são mais que vencedores em Cristo Jesus e que o Senhor está cuidando de cada detalhe da vida deles, Pai. Derrama sobre o teu povo conhecimento da tua palavra, que a verdade venha abrir os nossos olhos, que a palavra venha nos libertar, que a palavra de Deus venha completar a obra que o Senhor começou em cada vida aqui, Senhor. Derrama sobre nós sabedoria de Deus, Pai. Sabedoria para termos compromisso com a verdade, com a tua palavra, com os teus princípios, em obedecer tudo que o Senhor nos ordenou. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados. Vamos então à palavra de Deus. Já declarando aqui que nós temos compromisso em pregar o Evangelho, em pregar a Bíblia, né? E se muitas vezes nós
usamos as nossas emoções, usamos de alguma impressão, né? Nós pedimos perdão, mas eu creio que eu deixo sempre bem claro que o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, vamos ao livro de Provérbios. Provérbios, abra sua Bíblia, livro de Provérbios 21, 23. E a palavra de Deus diz que quem é cuidadoso no falar evita muito sofrimento. Amém? Amém. Amados, nós sabemos que lá no livro de Gênesis, o livro de Gênesis é o livro da criação, aonde Deus, por meio da palavra, ele criou os céus, terras, né? Criou os animais, criou o homem e tudo isso pelo poder da palavra, falando. Amém? Amém. Então, no mundo espiritual e também no natural, nós somos seres que criamos tal igual à semelhança do nosso Criador. E esta palavra vai dizer que quem é cuidadoso no falar evita muito sofrimento. Por quê? Porque através das nossas palavras, através da nossa mente, nós criamos, né? Criamos situações, criamos até mesmo algo ou alguém que não existe, que é segundo o que nós pensamos, segundo as nossas impressões, segundo o que nós olhamos e achamos. Mas a palavra de Deus está dizendo que quem é cuidadoso com as suas palavras vai evitar dificuldade, vai evitar sofrimento. Eu quero dizer hoje que nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Não só aqui na pregação da palavra, como também no nosso particular, né? Porque muitas vezes nós tocamos em pessoas, né? E nem nos damos conta que estamos tocando em pessoas ungidas, em pessoas que são pessoas de Deus, né? Tocando na reputação, tocando na imagem, mudando muitas vezes com uma fofoca, com uma palavra, aquilo que alguém entende ou vê a respeito de alguém. Então, que nós possamos ter esse cuidado que a palavra de Deus está nos dizendo para nós termos, né? Porque as palavras, elas podem ferir, podem trazer prejuízos, pode trazer dor, pode trazer tristeza, não é mesmo? A alguém, né? Pode trazer um prejuízo financeiro, um prejuízo emocional, né? Para pessoas que estão ao nosso redor. Então, o cuidado, né, que a palavra de Deus diz que nós devemos ter, e nós devemos ter, para não tocar em ninguém no mundo espiritual, né? Nós podemos tocar em pessoas através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através daquilo que nós estamos falando, ou até mesmo emitindo julgamentos, né, a respeito de alguém. A palavra de Deus diz lá em Mateus 7, 1 e 2, que se nós julgarmos, nós seremos julgados, e quem irá nos julgar não é o homem, é Deus, né? Deus vai colocar na balança o que nós estamos falando a respeito de algo ou a respeito de alguém. Então, a palavra de hoje eu direcionei para este assunto, e creio que não fui eu que direcionei, sim o Espírito Santo, porque também através das nossas palavras nós podemos amaldiçoar pessoas, né? Bem dizer ou maldizer, né? O que o livro de Tiago diz, podemos amaldiçoar pessoas. E se nós estamos com as nossas palavras lançando maldição na vida de alguém, a maldição virá sobre nós. Isso está na palavra de Deus, e nós já falamos lá de Balaão, né? Do profeta Balaão, que ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Balaque pagou Balaão para amaldiçoar, mas a maldição veio sobre aqueles que estavam amaldiçoando, porque Deus já havia abençoado aquele povo. Então, meus amados, nós pagaremos o preço por toda palavra que sair da nossa boca, toda palavra que sair para criticar, para julgar, as palavras que são palavras mentirosas, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, meus amados, a luz da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus precisa habitar em nós. A palavra de Deus precisa estar gravada nas tábuas do nosso coração.
Nós precisamos orar e pedir a Deus sabedoria, pedir discernimento, pedir que Deus nos dê visão para vermos as coisas da maneira correta. E se não, aquilo que nós estamos falando a respeito de algo, a respeito de alguém, não nos diz respeito, nós estamos agindo com desrespeito, né? Com desrespeito, estamos agindo com arrogância, estamos agindo com mentira, estamos agindo com crítica, estamos agindo de forma a amaldiçoar, com base nas nossas próprias emoções, nas nossas próprias impressões pessoais, no nosso próprio ponto de vista, nos nossos próprios costumes. Isso não está agradando a Deus. Amém? Porque Amém. O que agrada a Deus é que a gente viva pautado nos princípios dele, nos princípios bíblicos. A Bíblia diz que o povo de Deus muitas vezes vai perecer por falta de conhecimento. Não é o conhecimento, não é através de coisas, através de costumes, é o conhecimento da própria palavra de Deus. Amém? A Bíblia também diz que Deus, os olhos deles estão sobre toda a terra, contemplando os bons, contemplando os maus. Então, não há nenhuma palavra que eu declare, nenhuma palavra, presta atenção no que eu vou dizer, nenhuma palavra que a minha boca, os meus lábios declarem que o mundo espiritual não esteja atento a elas, que Deus não esteja ouvindo e que o diabo não esteja ouvindo. Então, que tipo de palavras eu tenho saído da minha boca? O que eu tenho falado, né? Que movimenta, existem palavras que movimentam o mundo espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Então eu devo sim tomar cuidado para não estar entrando em adversidades, em dificuldades, em sofrimentos. A Bíblia diz que quem muito fala se perturba. Nós podemos trazer perturbações para a nossa vida ao falar e ao falarmos daquilo que nós estamos até mesmo inventando, né? Estou olhando, estou entendendo uma outra coisa a respeito de alguém, a respeito de algo. Estou passando adiante, sem o mínimo pudor, sem o mínimo temor, sem o mínimo respeito de quem, a respeito de quem ou de algo que eu estou falando. Então a Bíblia está dizendo, está sendo claro, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento, evita muita dificuldade, evita a perturbação. Então que nós possamos, meus amados, nunca dar parecer a respeito da vida de outro ou sobre algo que não nos diz respeito, né? Então tenham temor, temam a Deus, tenham temor, porque Deus é Ele que julga, e Ele julga, Ele coloca numa balança, Ele é justo, e Ele justifica quem é justo, Ele está do lado do justo. As bênçãos do Senhor vêm para quem é justo. Deus não compactua com quem é ímpio, com quem é injusto, com quem toca nos seus ungidos. Então tenham temor, cuide cada um da sua vida, né? E Deus cuida de todos nós. Evita o mexerico, evita a fofoca, saiam da rede, quem é da rede vai entender. Aquela rede, vamos dar as mãos para derrubar, para caluniar, para difamar, para fazer sangrar no mundo espiritual aqueles que Deus quer que rompam, que caminhem, que preguem a palavra de Deus. Não há nada que nós façamos ao outro que Deus não esteja contemplando. Deus contempla todas as coisas, né? Então, não acuse, não aponte, não minta, não fale mal, porque isso está entre as obras das trevas. Que nós possamos ser instrumento de Deus nessa terra, que nós possamos ter compromisso com a palavra de Deus, apenas isso. Eu não estou preocupada que falem bem de mim, porque Jesus Cristo disse, se me odiar, também odiarão vocês. Se me difamaram, então se Jesus foi difamado, caluniado, injustiçado, perseguido, o que resta para nós que somos seres humanos, mortais, falhos, né? Eu só peço a Deus sempre que eu esteja falando da parte dele, que eu esteja falando o que ele quer que eu fale,
que eu não me baseie nas minhas emoções, nas minhas impressões, naquilo que eu acho, né? Então nós devemos colocar um freio na nossa língua. Se eu não consigo colocar um freio, eu devo pedir ao Espírito Santo que me ajude a colocar um freio na minha língua, para que eu não venha entrar em dificuldade por causa de falta de sabedoria, por causa de falta de sabedoria. Sabedoria que está na palavra de Deus. Então busca essa sabedoria na palavra de Deus. Busca a paz, a alegria. Busca falar aquilo que vai trazer paz a outros, que vai trazer alegria a outros, que vai colaborar com a obra, com o viver em paz com todos, um viver bem. Porque depois que falou algo que não era verdade, que não era aquilo, adiante dos homens nós podemos até estar nos dando bem, mas diante de Deus já caímos, já estamos pecando. E um pecado vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Então, Deus apenas diz, prega a minha palavra, tenha compromisso com a verdade, seja fiel, seja obediente, obedeça a princípios. Renúncia. Nós precisamos renunciar muitas coisas. Renunciar principalmente os desejos da nossa carne, aquilo que a nossa carne quer. Amém, irmãos? Então, eu espero que esta palavra fique marcada nas tábuas do seu coração, que isto gere temor em nós. Temor. Temor que Deus pode cobrar de nós, porque daqui a pouco nós estamos com o dedo assim, ó, apontando. É aquele, mentiu, enganou, roubou. E eu não sei o que Deus tem com aquela vida, mas daqui a pouco quem vai estar com o dedo apontado para você será Deus. Deus cobra, Deus envia a conta. Então que nós não venhamos a entrar em dificuldades, meus amados. Em dificuldade, em sofrimento, sermos perturbados, angustiados, aflitos por causa da nossa língua. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que coloque freio na nossa língua. Pedir ao Espírito Santo para guardar a nossa boca e a nossa língua. Para nós não termos perturbações, dificuldades, angústias. Porque é aquele que envereda para o caminho mau, de falar do seu irmão, de ferir, de denegrir, de amaldiçoar. É esse o resultado. Aflição, sofrimento, dificuldade, angústia, perturbação. Porque vai ter que manter, né, o que falou. E aí como manter se a mentira não se sustenta? Se Deus é por aqueles que são justos, se Deus faz justiça, né? Aquele que ora e pede justiça, aquele que ora, aquele que coloca tudo nas mãos de Deus. É por isso que eu falo sempre de oração, é por isso que nós estamos aqui neste canal orando. Existem coisas que acontecem conosco e que só Deus pode resolver, conflitos, dificuldades. Só Deus pode resolver. E a única maneira, né, de nós vermos a verdade vencer é colocando nas mãos de Deus, é orando. Amém? Então, eu sempre dou o conselho, não busque sua justiça, busque a justiça de Deus, porque a Bíblia diz, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus fará. As demais coisas vão acontecer. Amém? Porque nosso Deus é justo e Ele defende quem é justo e quem honra o nome dEle. Amém? Então fiquem com essa palavra, que quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então tenhamos aí sabedoria, discernimento, temor a Deus. E busquemos essa sabedoria na palavra de Deus, a luz da palavra de Deus. Amém? Amém. Então vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, e depois nós vamos orar. A palavra de Deus diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia,
nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Que esta palavra que o Senhor nos trouxe hoje possa gerar em nosso coração temor, Pai. Gerar que nós devemos respeitar uns aos outros. Respeitar, Senhor, a tua palavra, os teus princípios, sem passarmos por cima daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que nós possamos ter sabedoria de Deus ao falar, sabedoria de Deus ao pregar a tua palavra, sabedoria até mesmo quando estamos dentro da nossa casa, conversando aonde ninguém está vendo, né? No secreto, que nós possamos, Senhor, não tocar em ninguém. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, não criticar, não difamar, não denegrir, não ferirmos, Senhor, alguém com as nossas palavras, Pai. Nos dá sabedoria ao falar, para que nós venhamos nos ver livre, que nós venhamos não entrar em dificuldades, não entrar em perturbações, coisas desnecessárias na nossa caminhada. Senhor, derrama sobre o teu povo sabedoria, derrama discernimento, derrama temor, que eles possam, por meio da tua palavra, temer, Senhor. Que nós venhamos a não julgar e não criticar, porque juiz é somente o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, guarda, livra, protege, que o teu Espírito Santo esteja como um guarda, guardando a nossa boca e a nossa língua, colocando um freio nela, Pai, para que nós não venhamos a falar aquilo que não devemos. Em nome de Jesus Cristo, repreende toda amarra espiritual, repreende toda ação maligna contra esta vida, tudo aquilo que é laço de Satanás, tudo aquilo que o inimigo traz para lançar em aflição, em dificuldade, para lançar o nome desta pessoa em dificuldade, em situações difíceis de sair, Pai. O Senhor é o Deus que quebra amarras, o Senhor é o Deus que revela a verdade. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua justiça sobre os teus filhos. Que o Senhor justifique, que o Senhor fale por eles, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus, fica com essa palavra hoje, medita nessa palavra, né? Que nós possamos pedir perdão a Deus se falamos algo, né, que não agradou a Deus. Nós sempre devemos orar nesse sentido. Porque às vezes nós falamos, né? Falamos e às vezes acabamos até falando bobagens. Amém? Que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria, né? Não temos nada de bom para falar, que nós nos calemos. Amém? Que nossa boca seja uma boca santa, uma boca para profetizar vida, paz, harmonia, alegria a outros que nos ouvem. Amém? Amém. Então, fica na paz, nós amamos muito vocês em Cristo Jesus.